numa fazenda de Iowa, um agricultor olha a conta de fertilizante desta temporada e faz uma careta, subiu de novo. A menos de 3 metros de onde ele está parado, na beira do próprio campo, cresce uma planta silvestre de flores rosadas que poderia cortar essa conta quase pela metade sem ele precisar comprar um único saco de nada. Ele não plantou ela. Ninguém plantou. E mesmo assim, por gerações, essa mesma planta foi a base da agricultura americana antes de existir o fertilizante sintético. Então aqui está a pergunta que vai guiar esse vídeo inteiro. Se essa planta faz de graça o que um saco de fertilizante caro faz por dinheiro, por que paramos de plantar ela de propósito em toda a fazenda do país? Te aviso desde já, a resposta só vai fazer sentido completo lá no final. Essa planta se chama trevo vermelho, Trifolium pratense para os botânicos, e o que ela faz debaixo da terra parece golpe de mágica. É quase irônico, se você parar para pensar com calma. A mesma planta que definiu a produtividade agrícola de nações inteiras durante 300 anos seguidos, hoje passa completamente despercebida pela imensa maioria das pessoas que caminham do lado dela todo dia, sem nunca saber o que estão pisando. Fica até o final. A explicação real por trás do abandono dela é bem mais estranha do que parou de funcionar. O ar que a gente respira é aproximadamente 78% nitrogênio. Só que esse nitrogênio flutua inerte, porque as moléculas dele estão unidas por uma ligação tripla que quase nenhum organismo consegue quebrar sozinho. As plantas precisam de nitrogênio para crescer, mas não conseguem pegar ele direto do ar. Então, como o trevo resolve um problema que nem a maioria dos cultivos resolve, a resposta está debaixo da terra. As raízes do trevo formam pequenos nódulos onde vivem colônias de uma bactéria chamada rizóbio. Essa bactéria quebra a ligação tripla do nitrogênio atmosférico, um processo que os cientistas chamam de fixação biológica de nitrogênio. Em troca de açúcar que a planta produz na fotossíntese, a bactéria devolve nitrogênio pronto para a planta absorver. E quando essa planta morre, todo esse nitrogênio fica no solo, disponível para o próximo cultivo. De graça. Os números por trás disso são contundentes. Estudos agrícolas mediram que o trevo vermelho fixa entre 70 e 150 libras de nitrogênio por acre. Um estudo de vários anos em Wisconsin descobriu que o trevo, plantado como cultura de cobertura, forneceu o equivalente a 160 libras de nitrogênio por acre de fertilizante sintético. Não é folclore agrícola, é dinheiro real que um agricultor deixa de gastar toda temporada. Pensa no que qualquer agricultor compraria hoje para conseguir o mesmo resultado. Um saco de fertilizante nitrogenado sintético, do tipo aplicado na maioria das fazendas de milho e trigo do país, custa dinheiro de verdade toda temporada, sem exceção. E esse preço depende de mercados internacionais de gás natural que nenhum agricultor individual controla. O trevo, por outro lado, é um investimento feito uma única vez, com um saquinho de semente relativamente barato, que continua devolvendo nitrogênio ao solo por várias temporadas seguidas. É a diferença entre alugar a fertilidade da sua terra todo ano e ser dono dela. Mas se o trevo é tão bom assim, por que ele não é a base de toda a fazenda americana hoje? Para responder isso, a gente precisa voltar quase 300 anos no tempo. Na Inglaterra, do início do século XVIII, surgiu a rotação de Norfolk, trigo, nabo, cevada e trevo, no mesmo terreno, ano após ano, o trevo sempre entrando para restaurar o que os outros cultivos esgotavam. Antes disso, os campos precisavam descansar sem produzir nada, a cada certo número de anos, só para recuperar fertilidade, e fomes periódicas por más colheitas eram ameaça constante em boa parte da Europa. Com o trevo na rotação, esse descanso deixou de ser necessário e a produção de alimentos cresceu de forma sustentada por décadas, sustentando um crescimento populacional que antes seria impossível de alimentar. Esse conhecimento atravessou o Atlântico com os colonos. Nas fazendas da América colonial e do século XIX, rodar trevo virou prática quase obrigatória para manter a terra produtiva por gerações. Tem um desvio nessa história
que quase nenhum livro de agricultura conta direito. O mesmo Fritz Haber, que patenteou em 1909 o processo de fabricar fertilizante artificial, comandou poucos anos depois o desenvolvimento de armas químicas para o exército alemão, incluindo o ataque com gás cloro em Ypres, em 1915. Mesma capacidade técnica, dois destinos opostos. E aqui chega a pergunta que realmente importa. Se o trevo já resolvia esse problema de graça, por que o mundo inteiro trocou ele por um processo industrial caro e complexo? Parte da resposta é simples. O processo Haber-Bosch podia ser patenteado, embalado em sacos, vendido temporada após temporada. O trevo é cultivo de rotação, não é produto de consumo recorrente. Um agricultor que planta trevo esse ano não precisa comprar nada de ninguém no ano seguinte, para qualquer empresa de insumos agrícolas. Essa é a pior notícia possível, mas isso sozinho não explica porque praticamente toda a fazenda do país abandonou o trevo ao mesmo tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se viram com um excedente enorme de plantas industriais que, durante a guerra, tinham fabricado amônia para produzir explosivos, seguindo exatamente o mesmo processo Haber-Bosch. Terminada a guerra, essas fábricas foram reconvertidas para produzir fertilizante sintético em vez de munição. De repente, o país tinha uma capacidade industrial gigantesca instalada e esse fertilizante precisava, com urgência, de um mercado. A partir daqui, a coisa deixa de ser sobre química, passa a ser sobre como um país inteiro foi ensinado a comprar. Imagina a cena, porque ela se repetiu literalmente em milhares de municípios agrícolas durante esses anos. Um jovem agente de extensão agrícola, recém-saído da universidade, visita um fazendeiro que passou a vida inteira rodando trevo nos próprios campos, exatamente como o pai e o avô dele ensinaram. O agente traz panfletos com gráficos de rendimento, amostras grátis do novo fertilizante e a promessa de colheitas maiores em menos tempo, sem precisar dedicar uma temporada inteira do ciclo de rotação a um cultivo que não é vendido no mercado. Para um agricultor, sob pressão econômica, com máquina para pagar e família para alimentar, essa promessa de resultado mais rápido era difícil de recusar, mesmo que a longo prazo significasse abrir mão de um sistema que funcionava havia gerações sem custo adicional. Só que aqui está o detalhe que quase ninguém conta. Nesse exato momento, debaixo da terra, o trevo seguia fixando nitrogênio. Do mesmo jeito de sempre, as universidades agrícolas passaram a ensinar sistemas de monocultura apoiados em fertilizante comprado mais fáceis de padronizar em grande escala, mais simples de vender como pacote completo para um agricultor que só precisava assinar um pedido em vez de planejar uma rotação de vários anos. O conhecimento sobre rotação com leguminosas não desapareceu de uma vez. Foi perdendo espaço, curso após curso, geração após geração de agrônomos, até virar um capítulo secundário dos manuais em vez do capítulo central que tinha sido por séculos. Um sistema construído em torno de um insumo comprado toda temporada gera, por definição, receita recorrente para quem fabrica. Uma planta que qualquer um pode plantar e que se regenera sozinha, não gera essa receita nenhuma. Né? Ninguém testou o trevo num laboratório e decidiu que ele funcionava pior. Alguém calculou quanto dava para vender e o trevo dava zero. Nos últimos anos, esse modelo começou a mostrar rachaduras que vão muito além do preço. O fertilizante sintético, quando aplicado em excesso, se infiltra em rios e lençóis freáticos, causando problemas de contaminação da água documentados em diferentes regiões agrícolas do país. A fabricação dele também consome quantidades enormes de gás natural e esse preço sobe e desce de forma volátil junto com os mercados energéticos globais, sem que o agricultor tenha controle nenhum sobre isso. Um agricultor pode controlar quantas sementes planta, quanta água aplica, quando colhe, mas não pode controlar o preço do gás natural no mercado internacional a milhares de quilômetros do próprio campo. O trevo nunca teve esse problema, porque nunca dependeu de nada que acontecesse fora da própria fazenda. É por causa dessa armadilha que a história dá uma virada que talvez você não esperasse. Ressurgiu com força um movimento chamado agricultura regenerativa,
a recuperação consciente de práticas que o sistema industrial deixou de ensinar: cultivos de cobertura, rotação com leguminosas, redução do revolvimento do solo, e no centro de quase todos esses programas, de novo, aparece o trevo. Pesquisas agronômicas recentes, com instrumentos muito mais precisos que os disponíveis há um século, voltaram a confirmar exatamente a quantidade de nitrogênio que essa planta fixa. E os números respaldam o que os agricultores de 300 anos atrás já sabiam por pura observação repetida. Quem está puxando esse retorno? Cooperativas locais, agricultores independentes, programas universitários de extensão que começaram a repensar o custo real, em dinheiro e em terra, de depender de um insumo cujo preço flutua com os mercados globais de energia. As grandes corporações do agronegócio seguem exatamente onde sempre estiveram, vendendo saco de fertilizante. Essa planta provavelmente está crescendo a menos de 100 metros de onde você está sentado agora. Folhas em grupos de 3 folíolos ovais, com uma marca clara em forma de meia-lua perto do centro. Flores rosadas ou roxo-rosadas, em pequenas cabeças arredondadas e densas, que atraem abelhas e outros polinizadores o verão inteiro. Se você observar o solo ao redor de uma planta madura e desenterrar uma raiz com cuidado, pode até ver os pequenos nódulos onde vivem as bactérias do tamanho de uma cabeça de alfinete. Se a planta cresce ereta, com caule que chega a meio metro de altura, é trevo vermelho diferente do trevo branco, muito mais comum em gramado baixo, que cresce rente ao chão com caules rastejantes. Se algum dia você decidir plantar ele, não precisa de nenhum tratamento especial, basta espalhar a semente sobre solo revolvido no outono ou início da primavera. As bactérias do solo, que costumam estar presentes naturalmente na maioria dos terrenos, fazem o resto. E agora, com toda essa história na mão, dá para responder de verdade a pergunta que abriu esse vídeo. Por que paramos de plantar trevo de propósito em toda a fazenda do país? Ele continuou fixando nitrogênio, temporada após temporada, na exata época em que a indústria decidiu que não precisava mais dele. Depois da Segunda Guerra Mundial, um punhado de fábricas de amônia, sem mais guerra para abastecer, precisava vender alguma coisa para alguém. E encontrou um produto que o trevo nunca poderia oferecer, algo que dá para patentear, embalar, vender de novo a cada temporada. Esse mercado foi construído ativamente com campanhas de extensão agrícola, universidades ensinando um modelo novo, uma geração inteira de agricultores treinados para pensar fertilidade do solo como algo que se compra em saco. O trevo perdeu essa disputa no terreno econômico contra um modelo de negócio que precisava de compra recorrente para sobreviver, só que ninguém mais lucrava com ele. Vale a pena parar um segundo nisso, porque o padrão você já devia reconhecer se assistiu outros vídeos deste canal. A ciência nunca mudou de opinião sobre a eficácia dessas plantas. O que mudou foi o modelo econômico. A agricultura e a medicina modernas premiam quase sempre o que gera uma transação repetida, não o que resolve o problema de uma vez só e de forma permanente. E aqui vai a última coisa: o trevo nunca foi embora para lugar nenhum. Nunca parou de fabricar o próprio fertilizante debaixo da terra silenciosamente, temporada após temporada, exatamente como fazia quando os agricultores ingleses descobriram ele pela primeira vez no início do século XVIII. Ele não se perdeu. A gente simplesmente parou de olhar para ele como ferramenta agrícola séria e passou a olhar como mais uma erva daninha no meio do cultivo principal. Repara na distância entre esses dois mundos. De um lado, gerações de agricultores, ingleses e americanos, rodando trevo nos campos por séculos, sem precisar comprar absolutamente nada para manter a terra fértil. Do outro, um agricultor de Iowa olhando hoje uma conta de fertilizante que sobe toda a temporada sem nenhum controle sobre esse preço. No meio, um processo químico patenteado em 1909, uma guerra mundial que deixou fábricas de amônia reconvertidas e procurando mercado, e uma geração inteira de agrônomos formados para ensinar um modelo que não incluía a planta que tinha sustentado a agricultura por 300 anos. Da próxima vez que você ver essas pequenas flores rosadas na beira de uma estrada, você já vai saber o que tem na sua frente.
300 anos de agricultura inteligente, fabricando nitrogênio do nada debaixo da terra, esperando alguém voltar a olhar com os olhos certos. Se essa história fez você olhar de outro jeito para uma coisa que você passava a vida inteira pisando sem saber, imagina quantas outras plantas estão aí fora esperando exatamente a mesma coisa. Se inscreve nesse canal se você quer continuar desenterrando o que a agricultura e a medicina modernas deixaram para trás, planta por planta, história por história, porque o próximo vídeo fala de uma erva que soldados de 3 guerras diferentes usaram para estancar hemorragia em campo de batalha até a medicina industrial, apagar ela dos hospitais pelo mesmo motivo, exatamente o mesmo, que você acabou de ouvir aqui. Não dava para patentear.